Não existe limitação, idade e nenhum obstáculo quando o talento e o dom aparecem na vida de uma pessoa. E muitas vezes isso aparece na infância e a pessoa toma gosto por aquilo e entende que precisa trabalhar com aquele ofício, com aquele dom que recebeu dos céus. Eu estou falando de uma pessoa hoje que desde os 6 anos de idade já está dentro do ofício. Não tinha TV em casa, mas tinha máquina de costura e desde esse período já costurava. É isso mesmo, Jorge? É isso mesmo. Jorge Feitosa é estilista e está aqui para falar com a gente a respeito das suas coleções, da sua carreira e de tudo mais que este assunto de hoje vai ter aqui para você no programa em Foco. Jorge, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Conta um pouquinho pra gente aí do Jorge Feitosa, quem é o pernambucano Jorge Feitosa, da sua trajetória de pessoa, de vida, fica à vontade. Bom, eu sou pernambucano, como você falou, eu sou de Santa Cruz, Capibaribe, uma cidade que fica no agreste pernambucano, e lá é bem peculiar a cidade por conta da produção de vestuário, de roupa, né? Desde o final da década de 60, início da década de 70, a cidade começou, algumas pessoas na cidade começaram a produzir peças do vestuário com retalhos. Inclusive, esses retalhos saíam da cidade de São Paulo, eram retalhos de elanca, dos uniformes escolares, e essa elanca era usada para fazer shortinhos, camisetas, cobertas. E por conta de ser feita em elanca, a partir de um tempo as pessoas começaram a dizer que chamar aquelas peças produzidas de sulanca. Uhum. Então eu vim do que a gente conhece lá como Santa Cruz da Sulanca, a cidade da Sulanca. E isso cresceu de forma descomunal assim na cidade. Hoje eu posso dizer que 80% da população trabalha com confecção, tem empresas reconhecidas no Brasil inteiro na área de moda e vestuário. E é isso, eu vim dessa Quer cidade. dizer, a sua cidade ela já tem a ver com a sua profissão, né? É, Você já tinha ali a máquina de costura em casa, ali desde menino exatamente. sentia vontade, fazia os desenhos, mas todo o entorno em volta ali já te convidava para isso, né? Década de 80, né, quando eu era criança, como você falou, eu já tinha máquina de costura em casa antes de ter a TV. E isso para mim era um brinquedo. Eu não via a máquina de costura como um trabalho, né? Eu tinha apenas 6 anos, Se então para mim divertia. era um brinquedo e eu gostava de brincar com aquilo, costurando roupinhas de boneca ou costurando qualquer outra coisa. Não tinha muito um interesse específico, mas eu gostava de mexer na máquina. E depois isso virou a profissão, mas foi muito depois. Uhum. Porque eu achava que não era uma coisa tão legal, porque minha mãe, a Feira da Sulanca, funcionava como funcionam os camelôs aqui em São Paulo. Então imagina, você tá o dia inteiro numa banquinha ali na rua, no sol, e eu via aquilo e eu pensava assim, eu não quero trabalhar com isso não. Mas não teve jeito. Depois de um tempo, eu acabei indo para essa área do vestuário e da moda, e também essa coisa da moda, do glamour, Aham. né? Não existia na época. Era trabalhar, era ir Era ali lá. para você não ficar pelado, né? Para Exatamente, você vestir alguma coisa. fazer a roupa como forma básica, assim, de se vestir e vender aquilo para ganhar dinheiro. Sim, Mas sim. não tem essa coisa de desfile, de moda, nem passava pela minha cabeça esse universo, assim. Uhum. Só fui descobrir isso depois. Gente, o Jorge é um cara muito legal, olha. Ele foi vitrinista, vai falar com a gente sobre isso. Ele também é professor de história e também dá aula de moda e vestuário. Ele encontrou um tempinho ali dentro da carreira também para fazer aquilo que gostava, que é história, chegando também a dar aula. Mas antes da gente falar sobre isso, Jorge, você explica para a gente o que é ser um vitrinista, que foi o que você começou a fazer, Uhum. né? Vitrinista é aquela pessoa que trabalha produzindo um cenário dentro seja de uma loja ou de algum estabelecimento comercial para promover a venda, né, dos produtos. Então, eu comecei em 99, já faz um tempinho, fazendo vitrina por acaso. Eu estava no ônibus para a faculdade e uma pessoa lá, que nem era amiga ainda,
perguntou se eu conhecia alguém que fazia vitrina. E uma outra amiga falou assim, ó, ele faz, mas eu nunca tinha feito vitrina nenhuma. Falou, tá falado, então agora eu vou ter que fazer. Só que o pessoal já meio que me conhecia assim, por eu fazer minhas próprias roupas e sempre estar ligado de alguma forma com algum trabalho manual. E aí essa minha amiga falou, não, você consegue fazer uma vitrina. Era uma vitrina de Natal. E aí essa amiga falou, ó, vitrina de Natal precisa de uma árvore, laços e bolas coloridas. E aí eu fui com a cara e a coragem até a loja da pessoa e fui meio cara de pau mesmo, assim. E aí consegui montar o projeto, montei a vitrina no final de 99 e foi o maior sucesso, assim. Aí. E a partir disso... Ficou conhecido. Fiquei conhecido. Várias outras empresas começaram a me contratar. Porque quando você fala vitrine, dá a entender que é quando você coloca ali os manequins, que você veste esses manequins, né? Para quem vai passar na rua e assistir. Mas você também, essa primeira vitrine que você fez, não foi exclusivamente de roupa, foi uma decoração. Era uma loja de roupas, mas tinha todo o trabalho de decoração, de cenário. Porque a vitrine ela pode ser isso, você pode tanto trabalhar o cenário, só o cenário, e não aparecer o produto de forma nenhuma, mas aí aparece uma intenção, uma ideia, como também você pode colocar apenas a roupa, o produto, que seja, né? Seja um eletrodoméstico ou uma peça de vestuário. E qual que é a diferença para o modelista, vitrinista para o modelista? Modelista aí já é dentro do vestuário, o modelista do vestuário é aquela pessoa que faz o molde da roupa a ser costurada, né? Que trabalha lá seja no papel, na modelagem plana, como a gente chama, ou seja, numa modelagem tridimensional, que é numa mulagem, que é no manequim. Quando você pega um tecido e coloca sobre o manequim, aí vai mexendo o tecido e fazendo a peça, ou ainda no computador. Então, o modelista é aquela pessoa que trabalha com modelagem de roupa. Modelista no vestuário, né? Entendi. E o vitrinista é a pessoa que trabalha com cenário. Ok. E aí o estilista é a pessoa que tem que manjar de tudo. Ele tem que saber de vitrine, tem que saber fazer a modelagem, ele precisa ter ali as influências externas. Tecnicamente, assim, hoje a gente chama de designer de moda. Por quê? Porque o designer de moda, ele já engloba tudo isso aí que você falou. É o profissional mais completo. É aquele que tem que ter uma ideia de cada parte do processo. Aí, como você falou, da seleção de matéria-prima, da modelagem, do corte, da costura, do acabamento. Ele tem que entender de tudo, inclusive do pós-produção, que é promoção do que foi produzido, seja desfile, campanhas, né, divulgação e vendas também. Então, tem que ter uma ideia do ciclo por completo, assim. O estilista que muitas pessoas acabam não gostando do termo ou achando até pejorativo de certa forma, mas era usado mais para aquela pessoa que trabalhava com estilo mesmo, assim, com a ideia, com o desenvolvimento da ideia do look só. E aí parava ali. A partir dali, quem ia trabalhar vitrine, divulgação e todo o resto era outros profissionais. Mas a diferença é essa, só que como terminologia eu não vejo diferença nenhuma. Assim, é mais na prática. É mais na prática mesmo do negócio. Mas para mim tanto faz me chamar de costureiro, como estilista, como designer de moda, para mim... Quanto mais a gente sabe, melhor né? Mas vai só juntando, né? Muito bem. Jorge, é o seguinte, eu tenho essa curiosidade e muitas pessoas têm também. Quando você está ali desenhando, não é? Fazendo as suas projeções para as suas próprias modas, para a sua marca, como que vem a intuição para você? Como que é você desenvolver essa roupa? Como que é o processo de criação? Você vai buscar algumas revistas, influências, ou de repente você sonha com aquilo, você acorda com aquilo na cabeça e sai desenhando igual o Salvador Dali. Feito Chico Xavier, né? Psicografa lá. Psicografa a moda. Bom, de forma técnica, pela visão técnica, assim, é todo um processo de estudo. Então, é como o nome que a gente está, desenvolvimento, né? Então, você vai desenvolvendo à medida que você vai estudando e colhendo referências sobre aquele trabalho. Você pode partir de um tema
que não precisa ser um tema que você tem que ter lá um título ou algo assim, mas você tem que estar pensando em alguma coisa para poder desenvolver. E a partir do momento que você pensa nessa coisa, você vai buscando referências e aí vai se desenrolando o processo. Muitas marcas ainda são mal vistas ou mal faladas, e principalmente as marcas mais populares assim que existem, elas acabam copiando muito, sabe? Então, como você disse, vai numa revista, na revista já está pronto. Se eu for pesquisar para fazer uma coleção de roupas através de imagens de outras peças de roupas, você vai acabar colocando alguma coisa ali que você catou, copiou, que você... Não que... eu nunca... Eu não vou dizer copiei, mas nunca peguei referência de peças de roupas de outra pessoa que desenvolve. Sim, porque quando você acha uma coisa bonita, você vai lá e acaba reproduzindo aquilo. Mas desenvolver é diferente de copiar. Quer dizer, é um processo como se fosse mais ou menos uma produção carnavalesca, onde você vai buscar um tema que seja ali a fauna, e aí você vai buscar os tipos de pássaros, aonde é o habitat de cada um, e aí você sabe como fazer a toca, e aí vai vindo as informações do tema. E aí a exclusividade, a maneira de fazer diferente, porque assim, calças já existe. Não tem como você inventar uma calça diferente. Ela vai ter que ter 2 pernas, vai ter que ter a parte da cintura, do quadril, sabe? Como estrutura. Mas aí os detalhes, que tecido, que acabamento, que altura de perna vai ter essa calça, se vai ser mais larga, mais justa. E isso você vai acabar fazendo de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com a tendência que está no momento para a moda, de forma geral. Mas assim, o desenvolvimento é um trabalho que não é fácil. Eu imagino. As pessoas veem só o desfile, por exemplo, acham tudo lindo, mas assim, o desfile muita gente tem como se fosse o início, né? O desfile é o final do processo. Eu passo por um processo inteiro, ou quem trabalha na área passa por todo um processo de decisão do tema, de escolha de matéria-prima. Então, eu sou muito de imagem e sou muito de matéria-prima. Você falando em desenho, eu não sou muito de desenhar, sabe? Eu acho que eu não sou tão bom e tenho meio preguiça de desenhar. Então, eu vou muito para matéria-prima. Então, eu vou muito para pesquisar tecidos. E como eu trabalho muito com retalhos e saldos de tecido, então eu vou lá nas lojas e até o que eu tenho em casa, sempre uso muito do que eu já tenho em estoque para reaproveitar e vou tentando lidar com isso. Então, meu trabalho é muito em cima da matéria-prima em específico. Muito bem. A gente já vai continuar esse papo porque a gente precisa ir para um rápido giro comercial, mas já voltamos com este assunto aqui com ele, Jorge Feitosa, falando sobre moda.